Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós vamos trazer o nosso comentário bíblico de hoje. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 65, e o versículo 5, que diz: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Então nós vemos aqui o contexto desse versículo. É que o Senhor mostra, logo no versículo 1 desse capítulo 65, que ele foi buscado pelos que perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Então, quando Deus fala disso, ele fala que o povo gentil, que o povo não judeu, buscava, obedecia à palavra de Deus. Isso já apontando para o futuro, né? Para Jesus, que havia de vir, para que através da sua morte ele reconciliasse o mundo com Deus, através da sua morte, unindo em uma mesma fé em Deus, os judeus que eram o povo escolhido de Abraão, os judeus que eram o povo tirado da terra do Egito para ser o modelo de um povo santo, de um povo justo, para que através dele as outras nações convergissem para Deus. Porém, esse povo de Israel, ele pecou contra Deus, ele se prostrou diante de Deus estranho, eles sacrificaram até seus filhos aos demônios e adoraram os deuses das nações e fizeram injustiças sociais, de sorte que eles buscavam a Deus no templo, até clamavam templo do Senhor, arca do Senhor, arca do Senhor, e confiavam dizendo: o Senhor está conosco, nenhum mal nos virá. Porém desobedeciam a palavra de Deus. E como para nós também nos dias atuais, não adianta clamar o nome de Deus, estar na casa de Deus todos os dias, exercer um cargo de confiança, né, dos maiores até os menores dentro da casa de Deus, louvar ao Senhor, ter ministério, mas não ser obediente, não ser temente, não obedecer à palavra de Deus. Na verdade, nós vemos muitas pessoas que desobedecem a Deus e ainda tem uma capa de santidade, né? Dizendo: retira-te de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Na lógica, quando a gente vê pessoas dentro da igreja, se achando mais santo do que o outro, mais justo do que o outro, apontando muito o pecado do outro, ele está esquecendo de olhar para si, está esquecendo de olhar para os seus pecados e está pecando contra Deus, porque a Bíblia diz que louvem-nos a boca dos outros e não a nossa própria boca. Aqueles que a si mesmo se gloriam, se exaltam, serão humilhados diante de Deus. E aqueles que a si mesmo se humilham serão exaltados diante de Deus. Então nós vemos aqui, meus amados, retira-te de mim, porque sou mais santo do que tu. E aqueles que diziam assim aos outros, né? Nós vemos que eles eram pecadores, eles pecavam diante de Deus, mas dizia isso ao povo, aos seus irmãos. E nós vemos Deus dizendo que esse povo é para ele como uma fumaça no nariz de Deus, como um fogo que arde todo dia, né? O Senhor aborreceu o estripe dos instrumentos musicais, o culto que era oferecido, os dias de festa, os sábados, as luas novas, os cânticos do templo que o povo fazia sem obedecer a Deus, não adiantava nada naquele tempo, como também não adianta hoje toda a organização que nós temos dentro da igreja, conjuntos bonitos, departamento bonito, igrejas bem adornadas. Se a gente não obedecer a Deus, se a gente não guardar a palavra de Deus, se a gente não tiver uma vida de intimidade, de santidade, mas também de humildade diante de Deus, tudo isso é perdido. O que Deus quer, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem olha para a formosura, para o exterior, para a beleza, mas Deus vê o coração. E então nós vemos aqui, aquelas pessoas pecavam porque não perdoavam,
porque não amavam, porque faziam injustiças sociais com os pobres, desprezava as viúvas, sobrecarregava os pobres, os diaristas, sonegando a sua diária mensal, escravizava pessoas, oprimiam pessoas, não obedeciam a Deus, não eram humildes para com os outros, e já dizia: afasta-te de mim, que eu sou mais santo do que tu. Isso não é muito diferente da igreja de hoje, da maioria do povo que está dentro da igreja, né, que cobra dos outros uma santidade, quando ele não vive essa santidade. Além disso, mesmo se ele vivesse, mesmo que a gente vive essa santidade, não é para estar dizendo: afaste de mim que eu sou mais santo do que tu. Tem pessoas que todo dia nos grupos sociais a gente vê denunciar pecados, falhas dos outros, e diz que o outro deveria ser assim, esse aqui deveria ser santo, deveria obedecer, deveria ser cheio da graça, deveria falar a língua, deveria haver mistério na vida dele, na igreja dele, na pregação dele, quando ele mesmo prega, essa pessoa que diz isso, e não acontece o que ele quer que acontecesse com o outro. Afasta-te de mim que eu sou mais santo do que tu. E isso era como uma fumaça, como um fogo no nariz de Deus. Por isso, meus amados irmãos, olhemos para a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu chegou: Senhor, olha, aqui eu não sou como estes pecador que está aí, como esse publicano. Eu faço minha oração diária, eu jejuo, né, 2, 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tem, por isso eu não sou igual a esses outros homens, eu sou santo, mais santo do que eles. Mas de repente está lá o fariseu dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, miserável pecador. Eu não sou digno nem de entrar na tua casa, de olhar para ti. E Jesus disse: esse saiu justificado. Na verdade, eu digo que esse saiu justificado, mas não aquele, porque aquele que assim mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. Então, sejamos e façamos a oração do publicano, que é agradável a Deus, e não vamos nos exaltar cobrando dos outros uma santidade, cobrando dos outros poder, operações, milagres na pregação, no cântico, quando a gente não consegue que na nossa vida aconteça aquilo que a gente queria cobrar dos outros. Amém? Andemos verdadeiramente em santidade e em temor, e deixamos que os outros nos louvem, principalmente pela humildade, pela prática da justiça, pela prática do amor, pela prática do perdão, pela prática do evangelho, da nossa comunhão com Deus. Amém? A gente não precisa dizer que somos. A nossa vida e a nossa prática vai mostrar quem nós somos, e os outros vão louvar a Deus através da nossa padrão ético e moral. Que o Senhor nos abençoe.